Pois bem, aconteceu aí então a introdução da maçonaria, né, nas instituições civis e militares desse país, graças a Dom Pedro I e José Bonifácio, né? Caiu? Sim, ele caiu. Voltou? Voltou. Opa, voltou. Meta porrada. Voltou. Ah, tá. Bem, o que eu estava falando? Eu estava falando, então, da Assembleia Constituinte. Como eu comentei aqui, enquanto se desenrolava a Guerra de Independência, ou Guerra de Secessão, né, conforme se queira, foi aberta a Assembleia Constituinte, os deputados, se eu não me engano, eram 90 deputados, e estavam ali reunidos no Rio de Janeiro para escrever a nossa primeira carta. E no desenrolar dos trabalhos, ficou meio claro que a Constituição não teria o formato desejado pelo grupo do José Bonifácio. E olha que o irmão do José Bonifácio, Antônio Carlos Andrada, ele era o presidente da comissão encarregada de redigir a carta. O anteprojeto, né, que ficou pronto tinha, se não me engano, 200 e tantos artigos, enfim, e paralelamente, aí que está a coisa. Aí vocês vão entender o pulo do gato. Paralelamente, trabalhos na Assembleia Constituinte, o apostolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz também estava escrevendo um projeto de Constituição. Inclusive, boa parte do que era escrito no apostolado, depois o Antônio Carlos levava para dentro da Constituinte na forma de proposta. Mas, com o passar do tempo, à medida que os trabalhos se desenvolviam, estava mais ou menos claro que o formato final do texto não seria aquele desejado pelo grupo do José Bonifácio. Enfim, então, eles escreveram, né, lá dentro do apostolado, um projeto de Constituição que destoava bastante, na verdade, do projeto que estava surgindo na Assembleia Constituinte. E esse projeto do apostolado, escrito em segredo, né, depois foi aproveitado para fazer a nossa Constituição outorgada por Dom Pedro I. O que aconteceu? Vejam como Dom Pedro I era um sujeito instável, imprevisível, sem constância de direção. Ele acompanhava os trabalhos na Constituinte, observava os trabalhos na Constituinte, enfim, ele observava também os trabalhos no apostolado. Dado momento, ele mandou fechar o apostolado, achando que estavam conspirando contra ele. E, não obstante tenha fechado o apostolado e rompido com os irmãos Andrada, ele pegou o projeto, os papéis que estavam lá, e reteve para si. E esses papéis ele usou escrever a nossa Constituição de 1824. A Constituição, portanto, a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, ela teve como esboço, ela teve como rascunho o projeto elaborado lá dentro dessa sociedade secreta maçônica ou paramaçônica, que era o apostolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, que se reunia num quartel do Exército, no quartel-general do Comando das Armas. Ora, meu Deus do céu, você não entra no quartel sem permissão do comandante. Então, você percebe que tinha ali uma conspiração, um curso, por assim dizer. Num dado momento, Dom Pedro I invadiu o lugar de surpresa, né, achando que estavam conspirando contra ele. Era intriga armada pela amante dele, a dona Domitila, enfim, e fechou o apostolado.
E depois fechou o Grande Oriente Brasileiro, porque ele estava com medo dos republicanos, e por fim dissolveu a Assembleia Constituinte. Em novembro, se eu não me engano, novembro de 1823, ele dissolveu a Assembleia Constituinte. Então ele dissolveu as três coisas. Ele fechou a maçonaria provisoriamente, não que ele tivesse alguma coisa contra a maçonaria. Ele estava com medo da ala republicana do Gonçalves Ledo conspirar contra ele e destituí-lo. Depois, também fechou o apostolado, que era a organização rival dos monarquistas parlamentares, né, da turma do Bonifácio, e, por fim, fechou a Assembleia Constituinte também, no final de 1923. Sim, foi e ele 12 de novembro de 1823. Isso, 12 de novembro, ele fechou a Constituinte, cercou o prédio e acabou com a Constituinte. E coisa de um mês depois, né, um mês e pouco depois, 2 meses depois, ele promulgou a nossa primeira Constituição com base nos trabalhos do apostolado. Eduardo, desculpe a intromissão, mas só falando alguns questionamentos, isso é muito usado por alguns monarquistas, que eu chamo de monarcólatras, para passar pano para Dom Pedro I, dizer que ele fechou a maçonaria, então ele enganou a maçonaria, que ele teria enganado a maçonaria, ele teria dado ele nunca foi maçom, ele teria enganado a maçonaria para poder fechá-la. Não, isso é muito mentira. Primeiro que o Dom Pedro não só era maçom, como ele se formou grão-mestre da maçonaria e foi grão-mestre do Oriente Brasileiro. Depois do José Bonifácio. E no caso, e como o Eduardo explanou de uma forma plena e bem sintetizada, no caso o fechamento da maçonaria por Dom Pedro I, tal como da Assembleia Constituinte, foi por uma suposta conspiração e um desentendimento entre os próprios maçons. Não por uma, de fato, oposição, como se Dom Pedro fosse um anti-maçom. Um tradicionalista, ou qualquer coisa do tipo, que não era. Exatamente, ele estava com medo de ser deposto, achava que conspiravam contra ele, enfim. Então ele fechou o Grande Oriente Brasileiro, e fechou também o apostolado, porque achou que estavam conspirando contra ele também dentro do apostolado, não sem antes confiscar os papéis que depois seriam aproveitados na redação da nossa primeira Constituição, de 1824, que foi outorgada. Por isso explica por que o prazo foi tão curto. Alguns aqui devem se perguntar, vem cá, Dom Pedro I fechou a Constituinte em novembro de 1823 e logo no iniciozinho, em janeiro, se não me engano, de 1824, ele já tinha a Constituição pronta. Como que ele escreveu um negócio tão rápido? Resposta: já estava quase toda pronta. Ele simplesmente serviu daqueles papéis que ele confiscou no apostolado, né? Acrescentaram algumas coisas, mudaram algumas coisas e fizeram a nossa primeira Constituição de 1824. Eu quero aproveitar para fazer outra correção. Eu li